que eu nunca contei em lugar nenhum. Quando eu me mudei pro Rio, eu fui morar numa república com mais 3 meninas que eu não conhecia, as meninas. E aí a minha mãe me ligou e falou assim: Mariana, não tem o Boris, aquele menino de Araxá, filho da Vânia, porque lá em Araxá, assim, né? Tem o filho da fulana. E todo mundo se conhece. Por que você não liga pra ele? Eu vou pegar o telefone com a mãe dele e fala que você tá morando aí no Rio. E aí ela pegou o telefone, me passou, eu liguei pro Boris. Aí eu: oi, Boris, é a Mariana Rios, filha do Alonso e da Adriana. Aí ele: oi. Aí eu: então, eu não tinha amizade nenhuma com ele. Eu mudei pro Rio. Aí ele: depois me fala aí o que você vai fazer, porque eu não conheço ninguém aqui. Aí ele: lógico, faz o seguinte, amanhã é sexta-feira, nós vamos numa balada, vou numa balada com meus amigos, você não quer vir aqui pra casa? Cheguei no apartamento do Boris. Quando eu vi aquele prédio, era um prédio que ficava de frente pro mar. Tinha uma mesa assim de centro com um arranjo maravilhoso, inteiro de flor natural. Tinham 3 elevadores, eu nem nunca tinha visto 3 elevadores. Aí subi aquele elevador, escolhi um, né? Subi o elevador. Aí quando ele abriu a porta, eu entrei no apartamento dele. Era um apartamento que tinha uma varanda enorme, todinha de frente pro mar. Então parecia que você tava num navio, assim. Aí eu entrei, eu não conseguia parar de olhar para aquela vista. Aí eu oi. Aí eu falei: posso ir na varanda? Aí ele: vamos na varanda. Aí eu cheguei na varanda, aí eu olhei. Abri pra ele e falei assim: eu vou morar aqui. Aí ele: Aqui? como assim? Eu falei: eu vou morar aqui. Eu vou morar nesse prédio. Eu tô encantada por esse prédio. E eu fiquei desse jeito. Aí ele fez assim: vai, claro. Aí eu falei: não, você não tá entendendo, eu tô te contando. Eu vou morar aqui. Aí ele: não, lógico, vai sim. Porque ele sabia que eu morava numa república, ele sabia da condição da minha família. E ele é um dos meus melhores amigos hoje. Beleza. Comecei a frequentar mais a casa do Boris e sempre com essa sensação. E todas as vezes eu chegava e falava: um dia eu vou morar nesse prédio. Um dia eu vou morar nesse prédio. Aí, 4 anos se passaram. Eu liguei pra ele e falei: eu não aguento mais. Eu estou voltando pra Araxá. Eu vou desistir. Ele falou: não, você não vai fazer isso. E eu fiz uma peça de teatro que o Boris foi em todas as sessões. E ele falou assim: eu não acredito que você vai desistir. Eu falei: eu não aguento mais. Eu já tô com muita saudade de todo mundo e não quero mais, acho que não é pra mim e tal, e eu vou embora mesmo. Um dia depois, me chamaram pra fazer um teste, e aí eu fiz o teste e passei no teste da Malhação. Fui na primeira semana gravar, tava gravando durante uma semana os primeiros capítulos da minha fase de Malhação. Peguei uma chuva num dia, eu tinha chegado, 3 horas antes no ponto de ônibus, que eu sempre fui muito pontual. E aí eu peguei uma chuva e me atrasei. E quando eu cheguei, a gravação já tinha começado. E eu lembro que meu guarda-chuva furou. Nossa. Um pedaço, não é que ele furou, ele saiu aquele trenzinho dele. Então era uma chuva com vento e com tudo. Eu cheguei ensopada, o ônibus não passava, cheguei super atrasada e eu chorava compulsivamente, porque na minha cabeça eles iam me demitir. E eu tava na minha primeira semana. E aí o meu diretor sentou comigo e falou: calma, você tem que se acalmar. Aí eu: pelo amor de Deus, eu fui pro ponto de ônibus 3 horas antes, desculpa, a culpa não foi minha, tá chovendo muito. Aí ele: eu tô vendo, tá todo mundo atrasado, fica tranquila. E eu: não, mas eu não me atraso, essa não sou eu, não, por favor, não tire isso aqui de mim. Demorou muito pra eu conseguir, eu tava quase desistindo, não me tira daqui. Ele falou: ninguém vai tirar de lugar nenhum. Aí ele: onde você mora? Eu falei: eu tenho que pegar 2 ônibus pra chegar aqui. Fui explicando e eu não parava de falar. Aí eu fui lá, gravei o dia todo. No final do dia, o Rodrigo, um beijo enorme pro Rodrigo, que era da produção, me mandou uma mensagem e falou: Mariana, eu preciso que você venha na minha sala. Eu comecei a chorar tudo. Pronto, já era. Pronto, acabou. Cheguei na sala dele, sentei. Aí ele falou assim: o Mário me falou que você chegou hoje atrasada. Ele me falou onde você mora, que você tem que pegar
as duas condições para chegar aqui e a gente não quer que isso aconteça mais. Aí eu assim, eu já não tinha mais força, sabe? Eu falei, não vai acontecer, desculpa, não vai acontecer. Aí ele falou assim, por isso, eu quero que amanhã de manhã, que você não grava amanhã de manhã, eu quero que você vá num prédio, o prédio tal. Aí eu fiz assim, o prédio do Boris. Aí ele falou, você tem 17 apartamentos para escolher qual que você quer morar. Nossa. Meu coração tá aceleradaço agora. Aí eu olhei pra ele. Ele falou, tá bom? Eu falei, tá bom. Aí eu fui embora. E eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. E aí eu não liguei pro Boris. Acordei no dia seguinte. Fui na imobiliária. Peguei a chave dos 17 apartamentos. Subi direto na casa do Boris. Apertei a campainha. Ele abriu e fez assim, ué, gente, o povo não interfona mais, não? Aí eu olhei pra ele e falei assim, vamos comigo porque você tem 17 apartamentos pra me ajudar a escolher qual que eu vou morar. Ele falou, você tá me zoando. Eu falei, tô falando sério. E aí eu morei no prédio dele, a gente foi vizinho durante 3 anos. Morei lá os 2 anos de Malhação, depois 1 ano de Araguaia. E aí eu comprei meu primeiro apartamento depois. E eu morei naquele prédio. E posso te falar mais? Ele morava no 1107, quando eu cheguei. Ele teve que se mudar. E eu morei exatamente no apartamento que quando eu cheguei, eu falei, eu vou morar aqui. E essa é uma história que vale a pena ser contada. Que lindo isso. Não duvide das suas sensações. O nosso sexto sentido, ele diz muito. E ele diz muito também sobre os contatos que a gente tem com as pessoas ao longo da nossa vida. E um primeiro contato é muito importante também, porque a gente sente a energia do outro, até onde ela bate com a sua, até onde você precisa ficar perto, qual momento você precisa se afastar. E eu acredito que uma amizade verdadeira, não importa o tempo que você passe sem falar com aquela pessoa, se ela é verdadeira, quando vocês se encontram, É verdade. É a mesma coisa. é a mesma coisa.